Olá você, tudo bem? Aqui é o pastor Genivaldo com mais uma palavra de vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. E é muito bom te receber no canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, tocar o sininho e marcar todas. Glórias a Deus. Lembrando também do nosso podcast lá no Anchor. Você também pode acessar pelo Spotify, Google Podcast, na Apple e demais plataformas de podcast. Tudo bem? Meus amados, hoje eu estou com uma palavra abençoada do coração de Deus para as nossas vidas. Por isso, se desarme, abra seu coração e deixa Deus falar contigo. Olha só, a palavra que eu tenho está no Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus, esse salmo é maravilhoso. Amém? Amados, a desconfiança ela paira no ar da modernidade, não é isso? E é exatamente pensando nisso que o tema da nossa ministração hoje é confiança em Deus. Aonde você tem colocado sua confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você espera? Em quem você vai esperar? Por isso, o tema desse vídeo é confiança em Deus. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, amados. E diante dessa confiança que paira no ar da modernidade, diante de tanta pirataria, falsidade ideológica e enganos subsequentes, as pessoas estão sendo treinadas para desconfiar. E hoje todo mundo vive desconfiado de tanto que já foram enganados, de tanto que já foram passados para trás, às vezes até por pessoas que eles respeitavam, que eles amavam, mas acabaram sendo traídas e a desconfiança pairou nas suas vidas. Chegamos a um ponto em que a sociedade parte do princípio de que todos estão errados e então precisamos provar nossa honestidade quando fazemos qualquer negócio. Isso não é verdade? Não é a realidade? A imagem de uma criança saltando para o colo do pai demonstra sua total entrega e confiança em alguém que conhece bem o que sabe, ser maior e mais forte do que ele. Então a criança ela não tem nenhuma dúvida de que será acolhida e abraçada paternalmente. Já viu assim quando você é pai, você é mãe, quando o filho você coloca ele num lugar mais alto, você fala, pula filho, e aí ele pula confiando que você vai segurá-lo, que você vai agarrá-lo, que você vai abraçá-lo. Assim, nossa confiança deve estar em Deus. Amém? Você confia em Deus? Eu deixo essa interrogação aí no teu coração. Eu separei aqui 7 características de alguém que confia em Deus. Amém? Primeiro ponto de uma pessoa que confia em Deus. Ela tem a Deus como seu único refúgio. O refúgio seguro, o refúgio confiável, o refúgio do qual ela se entrega por completo. Amém? Olha o Salmo 1 no versículo 7 e 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja a segurança, a determinação, a confiança que o salmista dirige-se a essas palavras. Amados, quando tem uma novidade ou até um problema para contar, certamente a gente faz o quê? A gente vai procurar alguém em quem a gente possa confiar, não é isso? A gente sai correndo, às vezes até que a gente possa ter feito a escolha errada, mas muitas vezes a gente não sabe que a gente escolheu a pessoa errada, mas a gente, por gostar daquela pessoa, por considerar aquela pessoa, a gente quer dar a notícia primeiramente a ela, a gente quer falar com ela, amém? A gente quer contar para ela, e muitas vezes, nós somos traídos por esse excesso de confiança, A forma literária
deste salmo traz o quê? Um coro repetido nos versículos 7 e 11. A palavra-chave, já aqui iniciada no primeiro verso, é o quê? É refúgio. Isso demonstra um plano de fuga, segundo a linguagem de guerra. Este plano de fuga trazia certa segurança aos guerreiros que lutavam com confiança de vencer ou se abrigar caso fosse preciso, caso precisasse. O salmista declara que confia tanto em Deus que seu refúgio nele e se refugia, pois, olha o que ele diz no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então veja bem a confiança, o refúgio dele é tão grande que ele chega ali e ele encontra o quê? Descanso, porque ele sente ali que está debaixo da sombra do Onipotente. Você está entendendo o quanto que é importante Deus na nossa vida? Quanto que é importante nós estarmos verdadeiramente sintonizados, ligados ao Senhor, andando na sombra de Deus. Amém? Muitas vezes as pessoas brincam, né? Sai de perto de mim, fulano, você parece uma sombra. Mas Deus é isso que nós queremos andar na sombra do nosso Deus. Se você precisar fugir para algum lugar, que você fuja para a presença de Deus, amém? Se você está se sentindo oprimido, se você está se sentindo vazio, se você está se sentindo solitário, entra para o teu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho, se derrama ali, conta tudo que você está sentindo para Deus, fala com Deus, e aí você vai ver quando você terminar essa conversa, que você sair desse quarto, você vai sentir o refrigério, você vai sentir paz, você vai sentir alívio. Amém? Porque quem confia em Deus se resfria do refrigério do Senhor. Amém? Amados, o segundo passo aqui é não temer. A segunda característica aqui de quem confia em Deus é não temer. Olha o que o versículo 2 e 3 diz. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumugem e na sua fúria os montes se estremeçam. Amados, todas as pessoas, elas têm medo de alguma coisa. O medo é a arma do inimigo para quê? Para paralisar as nossas vidas. Nós devemos ter, às vezes, olha, o medo, dependendo do grau de intensidade na nossa vida, ele é uma defesa para nós, nos ajuda. Mas quando isso sai do parâmetro ali do equilíbrio, ele passa a se tornar nocivo. O inimigo acaba usando isso para quê? Para roubar muitas coisas da nossa vida, tirar nossa paz, nos deixar inseguro, nos deixar desconfiado, nos deixar apavorado. O inimigo vai trabalhando, amados. Por isso que nós devemos estar ali, olha, sintonizados com Deus, confiando no Senhor, porque quando nós temos Deus como nosso refúgio, como a nossa direção, nada nos impede. Amém? Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, você iria em determinada igreja? Amados, eu estando na presença de Deus, eu vou em qualquer lugar. O Senhor sempre me ensinou que quando eu chegar no lugar, eu examinar todas as coisas e reter apenas o que é bom. E o que é bom é o quê? O que vem de Deus, o que passa disso é a invenção dos seres humanos e não me interessa. Quase sempre o medo ele é baseado numa mentira ou numa ilusão. Amém? Aquele medo que vem para nos prejudicar, ele é sempre baseado numa mentira ou ilusão. Este temor, ele é ensinado de geração em geração, de modo que parece que já nascemos com medo, mas não é verdade. Se não avisarmos uma criança de um perigo, ela não terá medo dele, não é isso? Por isso que nós devemos buscar algo controlável. Talvez você já tenha passado por uma situação de medo, como por exemplo, medo de escuro. E quando você encontrou alguém para fazer companhia, logo ficou o quê? Mais confiante, pois sabia que não estava só, não é isso? Por isso que é importante a gente andar na companhia do Senhor, porque ela sim é uma companhia segura, ela não vai nos trair, ela não vai nos enganar, amém? Quem confia em Deus não tem medo, porque sabe que não está sozinho. Por isso a palavra de Deus traz o que? A expressão não temas, 365 vezes, cada dia do ano, para sabermos que não há o que temer. Quem confia em Deus não deve ter medo. Outro ponto maravilhoso, amados, para quem quer verdadeiramente, quem confia no Senhor, é o quê? É andar com alegria. Passamos por momentos, às vezes, que nos causa tristeza, mas logo a alegria nos enche. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Veja bem no versículo 4 o que é que diz do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que coisa linda.
Outra característica de quem confia em Deus é a alegria. É uma pessoa que não tem essa confiança, é o quê? Ela vive triste, ela vive assombrada, ela vive pelo mundo aí com medo. Medo de tudo que acontece. Chegou a pandemia, tá com medo, tá desesperada, tá oprimida. Ai meu Deus, e agora o que vai ser de mim, Pai? O que vai ser? Anda com medo de tudo. Quando nós temos Deus, nós temos a segurança. Com certeza não podemos ser negligentes e irresponsáveis, porque aí Deus não estará conosco. Eu lembro uma vez, eu estava indo com um amigo meu, que ele estava me dando uma carona, e ele começou a pisar forte no carro, e tinha uma placa marcando que era para andar a 40 quilômetros, ele já estava mais de 80. Aí eu falei, meu irmão, alivia aí. Ele falou, mas que é isso, pastor? Nós somos de Deus, e quem é de Deus não tem medo. Os anjos do Senhor estão nos protegendo. Eu falei, meu amado, os anjos do Senhor desceu lá na placa quando você ultrapassou os 40. Nós estamos aqui por nossa conta, por nossa negligência, por nossa desobediência e pela nossa irresponsabilidade. E aí ele até riu para mim, aí começou a diminuir a velocidade do carro e foi andando de acordo com a velocidade permitida. Você entendeu, amado? Então nós devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente não pode agir de forma irresponsável. Com certeza você conhece pessoas que enfrentam muitas lutas, como problemas de saúde graves, ou cuidando de parentes acamados, e mesmo assim vivem o quê? Sorridentes. Por quê? Porque confiam em Deus. Amados. Tem pessoas, às vezes, olha, você vai em enterro de cristãos, aqueles que são cheios de Deus, aqueles que andam cheios da presença do Senhor, que oram, que leem Bíblia, que jejuam, pessoas que andam em total comunhão com Deus, é uma alegria, amém? Por quê? Porque eles sabem que a morte não é o fim, é só um até logo, que breve a gente vai se encontrar na glória, amém? Nunca deixe o mundo roubar essa alegria que há em você, porque este é um fruto do Espírito Santo na sua vida. Veja o que é que Gálatas 5, no 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem não tem esta confiança, ele vive o quê? Desanimado, ele vive fraco. Mas a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Olha o que é que Neemias 8:10 diz. Disse-lhe, mas ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Quem confia em Deus tem alegria. Amados, um outro ponto fundamental, sabe o que é? A firmeza, amém? A firmeza, a convicção, a certeza. Vocês lembram de Jó? O que é que disse quando começaram ali a oprimir Jó? Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos que acreditar plenamente em Deus. Tem pessoas, amadas, que não têm firmeza. Qualquer coisinha ele nega Jesus. Qualquer coisinha ele desiste de Jesus. Qualquer coisinha ele para de servir a Deus. Amém, querido? Então nós devemos ter firmeza naquilo que nós fazemos, amém? Olha o que é que o versículo 5 e 6 diz. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemão. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ei, que coisa maravilhosa, amado. O ser humano, ele é muito incoerente. Ele é muito contraditório. Além de inconstante, as pessoas se tornam frágeis e volúveis, né? A cada dia mais. Devido que a massificação da sociedade, onde os valores são passageiros. A vida livre de compromisso, ela é pregada pelo mundo como alternativa de vida moderna. Existem pessoas que são imprevisíveis, vivem em fases como a lua, muda de endereço, emprego, curso, roupa e opinião. O mesmo acontece nos relacionamentos consequentes. Não se firmam mais em religião. O resultado de tudo isso está onde? No aumento dos vícios, das doenças emocionais. Cada vez mais as pessoas são controladas por álcool, por drogas, por medicamentos, por internet, por celular, por computador. Cada vez mais elas estão sendo manipuladas e envolvidas e controladas por essas coisas. Muitas pessoas precisam tomar remédio, não é isso? Para dormir e depois o quê? Para ter disposição e ficar acordado. Embora a ansiedade seja um mal do século, Jesus já previa isto. Deu sua receita como especialista baseado que na confiança em um Deus superior a tudo que nós vivemos. Olha o que diz o Mateus 6, a partir do versículo 25.
Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Por que vocês se preocupam com roupas? Como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amados, viu que lição tremenda o Senhor dá para que nós venhamos nos libertar da ansiedade? Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que embora tudo passa, em que tudo possa nos abalar, nosso Deus é mais forte. A nossa fé se fortalece quando nós colocamos total confiança nesse Deus. Quem confia em Deus tem firmeza, correto? Um outro ponto, gratidão. Olha o que ele diz no versículo 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações afetou na terra. Amados, é uma coisa que nós temos que aprender muito e viver isso na nossa vida diária. É a gratidão. Isso já começa dentro dos lares. Sabe, a ingratidão dos filhos para com os pais. E às vezes dos pais com os seus filhos. E a ingratidão, sabe de quê? Que esses mesmos filhos muitas vezes apresentam nas suas salas de aula em relação aos seus professores. Em relação às pessoas que fazem o bem para eles de alguma forma. A gente tem uma dificuldade tão grande, amados, de agradecer, de ser grato às pessoas. Logo a gente se esquece dos favores que a nós são direcionados. Logo a gente abre mão disso. O salmista ele demonstra tanta confiança em Deus que ele convida as pessoas para vir e ver o que Deus está fazendo. Por isso nós precisamos reconhecer o poder de Deus e testemunhar que as maravilhas em nossas vidas, isso é, ser grato por tudo que o Senhor faz por nós. A ingratidão se tornou algo natural no ser humano, amados. As pessoas se esquecem dos benefícios que recebem, mas se lembram de cada detalhe que ficou faltando. Se esperamos o reconhecimento do que fazemos, ficamos o quê? Frustrados e desanimados. A gratidão, amados, é uma característica da confiança em Deus, porque quem tem esta convicção sempre se lembra de tudo que Deus fez em sua vida. Com a letra do hino que diz o quê? Quantas bênçãos, conta quantas são. Um hino antigo, né, e tão conhecido, que já louvamos em tantas oportunidades. Nós podemos conhecer as inúmeras maravilhas de Deus ao ponto de que, se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Está lá no Salmo 139, versículo 18. Agradecer a Deus aumenta a nossa fé, porque não esquecemos o que faz por nossas vidas. Então, agradecer a Deus, ela aumenta a nossa fé. Para quê? Para que a gente não se esqueça nunca do que Deus faz todos os dias na nossa vida. Nós estamos dormindo, Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está nos dando livramentos para o inimigo não nos matar enquanto a gente dorme. Quem confia em Deus tem o quê? Tem um coração grato, agradecido, amém? Outro ponto maravilhoso é a paz de quem confia em Deus. Ele tem paz, não aquela paz que o mundo dá, mas aquela paz que excede todo entendimento, amém? Olha o que é que diz no Salmo, versículo 9. E ele põe o termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O salmista descreve este verso como o fim de uma guerra. Se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam o quê? Apenas guardadas. Mas as armas podem ser destruídas porque não vão mais precisar se defender, pois a paz está garantida. Glórias a Deus. A desconfiança, amado, traz perturbação, traz problema. O perigo da violência nas cidades faz com que as casas se tornem verdadeiras prisões de segurança máxima, não é isso?
Mesmo assim, quanto mais riqueza uma pessoa tem, menos sossego ela consegue desfrutar. Isso é real, não é isso? Por quê? Porque vive desconfiada de que algo de ruim pode acontecer. Quando confiamos em Deus, não precisamos nos armar contra os outros. Podemos nos desarmar para viver em paz com Deus e com o próximo, mesmo no meio de dificuldades, e podemos o que? Fazer que temos a paz. Nós podemos dizer, anunciar para todos a paz do Senhor, que é o maior que qualquer outra paz passageira do mundo. Veja o que é que João 14, versículo 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Amém, queridos? Então, quem confia em Deus tem paz no seu coração, não anda perturbado. Outra característica maravilhosa é a tranquilidade. Olha o que é que diz no versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O psicólogo amado Augusto Cury, que tem milhares aí de livros escritos, um homem assim, que recebeu o dom de escrever, ele ficou conhecido no mundo todo com a sua teoria do SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Segundo ele, o mundo moderno tem sobrecarregado nossa mente de informações de maneira que nosso pensamento é mais acelerado que o normal. Isso gera várias doenças psíquicas, e emocionais, além de sintomas como a falta de concentração e insônia. O ser humano, ele não foi criado para viver sob constante pressão. Nós vivemos nos dias atuais. Já estamos com os compromissos agendados e contas para pagar no próximo ano, sendo que não podemos acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Quando confiamos em Deus, sabemos que passamos por tempestade, mas temos em Deus, que é muito maior, o poder e pode apenas com uma palavra trazer abundância. Procure acalmar o seu coração em oração, na presença de Deus, sempre jejuando, orando, louvando, glorificando o nome do Senhor, amém? Para você receber esta tranquilidade que só Deus pode dar. Filipenses 4:6, o Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante do Deus pela oração e súplica em ações de graça, amém, querido? Então nós entendemos aqui que o quê? Que a gente não precisa andar correndo, e não precisa andar em desespero, porque nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Quem sabe Jesus volta hoje à noite e nos leva para a glória e fica tudo aí, amém? Por isso que nós devemos estar. Quem tem confiança em Deus, confia em Deus e tem tranquilidade e tem paz. Amados, muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas nas horas difíceis elas entram o quê? Em desespero. Para aprender a confiar mais em Deus, é preciso aprender a buscar refúgio no Senhor em todo o tempo. Não temer, sabendo que não estamos sozinhos nesse mundo, e você confiar na rocha que é Jesus, você vai se encher de alegria, você vai se fortalecer, ser grato por tudo que Deus faz em nossas vidas, sentir a paz que vem de Deus aos nossos corações e ficar tranquilo descansando no Senhor. Por isso, procure confiar mais em Deus, amém? Glórias a Deus, essa palavra que eu queria entregar para você nesse vídeo, que oramos para isso, pedimos a direção do Espírito Santo para que Ele tivesse plena liberdade de falar com você. Por isso permaneça firme aí no canal, temos outros vídeos que vai abençoar poderosamente a tua vida, amém? Glórias a Deus, então fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, no nome de Jesus, amém?